Então, a adoção, né, na visão sistêmica, é quando alguém sai do seu lugar de origem, do seu sistema de origem, e passa a pertencer também, em razão do grau de benefício, a outro sistema. Então, mesmo tendo a adoção, o adolescente ou a criança, ou o indivíduo, se for adotado adulto, ele não deixa de pertencer ao seu sistema de origem, mas ele passa a pertencer também a outro sistema. Diferente da visão jurídica, né, material, positivada, que quebra o vínculo com o sistema anterior. Então, aí já tem uma diferença. E a adoção também, sistemicamente, ela é considerada, de certa forma, uma exclusão. E aí, toda vez que um filho é entregue para a adoção, isso gera consequências, sintomas, doenças, que a gente vai falar mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, há um encaixe. Um sistema deu e o outro precisava receber. Então, ali também estabeleceu um vínculo, um encaixe. Alguém deu, precisava dar, e o outro precisava receber. Então, também na visão sistêmica é a mesma dinâmica por exemplo, de encaixe da vítima agressor ou de outras situações. E o olhar sistêmico, ele faz com que a gente olhe para todos os envolvidos. Então, não existe uma solução, não existe justiça se todos não forem incluídos. Eu lembro que depois fez sentido para mim, né? Quando eu tinha uns 10 anos, eu contestava muito meu avô. E uma vez ele pegou uma maçã e ele colocou um alfinete em cima e falou assim: esse é o seu ponto de vista daqui. Se eu trocar esse alfinete de outro ângulo, você não vai ter a mesma visão. Então, isso daqui não existe a verdade absoluta. A verdade é quando você enxerga o todo. E depois eu fui ver que ele não tinha a mínima noção do que era direito sistêmico, mas ele já era sistêmico. Porque para ele a solução, a justiça, era quando você conseguia ver o todo, todos os ângulos. Aí, quem são os envolvidos? Quem são esses envolvidos que a gente deve olhar na adoção? Então, os pais biológicos que vieram antes, né, que através dessa união geraram um filho, o filho, os pais adotivos e os intermediários dessa relação. O que a gente pode falar sobre os pais biológicos? A mãe, né, a mãe que está com o filho na barriga, a decisão principal é dela, é sempre dela. Então, normalmente, ela carrega o maior fardo do julgamento social. E essa entrega do filho, que é tão criticada e tão condenada pela sociedade, que uma mãe abandona o filho, na verdade, ela é um ato de amor. Ela entrega por acreditar que ela não é capaz de exercer, que ela não consegue, e ela entrega para que a criança tenha uma vida melhor, para a criança ter uma possibilidade de uma vida melhor. Então, o direito sistêmico, ele amplia o olhar para que a gente perceba que sempre existe amor, mesmo de uma forma velada, ou mesmo que esse amor esteja doente, ele existe, ele está lá. Então, existe o amor. Ele pode não estar saudável, mas ele está lá. E os pais, eles sempre carregarão o peso dessa tomada de decisão, muitas vezes materializada pela culpa ou a autopunição. É comum ver nos workshops que quando se entrega um filho para adoção, normalmente algo morre.
Então, se existe um casal, o casal se separa, a mãe muitas vezes adoece, tem consequências. É um luto, porque no fundo teve essa separação. Então, tinha união e ocorre o parto e depois entrega para adoção. Então, assim como a criança sente essa dor da separação, a mãe também tem um movimento interrompido ali. E o que, que nós podemos fazer? Nós devemos dizer sim para isso, sem pesar, sem julgamento, sem condenação. É um destino difícil, mas dizer sim para a grandiosidade de tudo que está ocorrendo. Quem é que pode saber? Quem é que pode saber o que existe entre esses dois sistemas, né? Os grandes não podem fazer os grandes não podem se fazer de pequenos. Essa frase eu ouvi da Sophie. E os grandes não podem se fazer de pequenos e devem a tudo carregar. Significa dizer que quando você tem pena dos pais ou acha ou acredita que os pais não dão conta de carregar isso, você tira o olhar da criança que é o menor e enfraquece. O olhar sistêmico, ele não tem pecado, não tem essa crença moral. As coisas são como são. E tudo tem uma consequência. Essa mãe ou esse pai, eles apresentam como as principais razões para entregar a criança. Aí eu vou enumerar várias que eu lembro, né? Mas assim, podem existir outras, com certeza existirão outras, né? O pai não assumiu a criança e a mãe não conseguiu lidar com a decepção, o peso desse fim desse relacionamento, ou simplesmente não consegue olhar para a criança porque a criança é parte do pai. São jovens e às vezes os pais enxergam como problema e fazem pressão, ou às vezes os jovens têm um filho antes de estarem emocionalmente preparados, né? Porque biologicamente já estavam. Eles entregam para a adoção por enxergar que o filho é um peso, um problema. Filhos fruto da prostituição, filhos fruto da, de vício de droga, crianças que nascem com necessidades especiais, pais com extrema pobreza ou situação de miséria. Às vezes os pais entregam o filho também porque querem proteger de destinos difíceis e entregam na esperança do filho ter uma vida melhor ou estar mais protegido. Ou às vezes os pais que têm distorções sexuais e querem afastar o filho. Então os motivos são inúmeros. Mas a entrega de um filho é sempre uma exclusão. E o que a gente pode fazer diante disso enquanto profissional da ajuda? Ampliar o olhar e perceber que o amor sempre esteve lá, para evitar se emaranhar. Eu já li e percebi que muitas vezes aqueles profissionais que estão envolvidos na vara da infância e juventude, ou advogados, ou às vezes assistentes sociais, tem um estudo que depois eu posso passar para vocês, um texto, foi feito lá em Tocantins e fala sobre o olhar sobre essas mães, que é uma realidade negada. E nesse estudo, que foi feito nessa vara da infância e juventude lá de Tocantins, essa pesquisadora observou que essas mães
sofrem preconceito dos próprios profissionais e que elas estão sozinhas. Então, para que a gente não se emaranhe, não coloque as nossas crenças, as nossas dores, os nossos conceitos, é preciso ampliar o olhar para que possa auxiliar, porque se a gente julgar, a gente já não é mais capaz de auxiliar, de fazer um trabalho. Aquilo que eu excluo, eu acabo ficando preso, ligado àquilo que eu excluo. E o que é se emaranhar? Todo mundo fala em se emaranhar, mas às vezes eu percebo que as pessoas, elas perguntam o que é isso. A gente fala tanto, mas é comum no âmbito da constelação. Então, esse emaranhar significa se enrolar, se prejudicar, se embaraçar, se envolver, como se fosse um novelo de lã. E a partir do momento que você julga ou que você exclui, você se prende nesse novelo. E aí você passa, traz para si o problema, que não é seu. O ato de entregar um filho para adoção pode ter consequências por gerações. A Sophie fala em até 8 gerações. Mas eu tenho ouvido dizer que é mais gerações. Como traumas, sintomas e possíveis doenças. E quando olhamos para uma pessoa, também estamos olhando para os seus pais. Significa dizer que a criança, ela é constituída, né, biologicamente pelo pai e pela mãe. E quando os pais adotivos não olham para os pais biológicos, automaticamente eles estão excluindo a criança. Ela se sente enfraquecida, ela se sente rejeitada. E aí é comum nos workshops perceber que os filhos adotivos, eles não têm força, não têm vitalidade para a vida, têm depressão, às vezes obesidade e uma série de problemas. E muitas vezes eles não se permitem nem pensar nos pais biológicos, porque inconscientemente eles pensam que se eles incluírem os pais biológicos, eles estarão traindo o adotivo, já que o adotivo deu tanto, né? Só que essa atitude, ela acaba gerando conflito e peso e segredos, que às vezes os pais adotivos evitam contar para os filhos que são adotivos. Mas, lembra no início que a gente falou sobre as informações que ficam no inconsciente? Então, mentalmente podem não ter essa certeza, mas a alma sente que tem algo errado, que tem algo escondido. E se a gente incluir e dermos um olhar internamente para os pais biológicos, fortalecemos os filhos. E aí eles se entregam. E quando eles não têm essa permissão, muitas adoções são fracassadas, muitos pais adotam e depois que estão com a criança, eles são abandonados pelo Estado. O Estado já não interfere nesse momento. E aí começam os filhos, às vezes voltam-se contra esses pais adotivos, como se fosse uma vingança inconsciente, porque eles estão sendo agredidos. Diariamente estão sendo agredidos. E os pais adotivos? Os pais adotivos, eles sempre existem a necessidade de se doarem, seja porque eles receberam muito de seus pais ou porque eles receberam muito da vida. Então, em relação aos pais adotivos, eles sempre têm essa condição de se doar. É isso que move. Só que, como a gente já falou do amor adoecido,